Esperemos que o intervalo tenha sido propício à partilha, não é? Agora também quero apresentar aqui o Padre Delfim. Para mim é uma grande alegria, porque partilhamos a casa há alguns anos, não é? Ele continuou, eu saí, mas o Padre Delfim foi meu colega em Lisboa, ou eu, colega dele. Nascido em Vila Nova de Paiva, em 1969, entra para os Monfortinos aqui em Fátima, em 1990, faz um noviciado em Santo Armincol, em 95-96, segue para Roma, onde cursa Teologia e faz o mestrado no Mariano. É ordenado na sua terra natal, a 1 de outubro de 2000, faz o estágio em Roma, onde estava a acabar o mestrado, no Mariano. 2001, 2002, está na paróquia de Paulo Santo Adrião, 2002 a 12 na Junqueira, com parco também de Fradelos. Vai para o Canadá, onde está durante 2 anos em formação, regressa a Fátima, onde colabora afincadamente no santuário com os grupos marianos e na pregação de retiros. Vai para a França, às origens dos Monfortinos, é? Permanece de 17 a 18 e desde 2019 até agora é pároco em Vila do Conde, na Junqueira. Atualmente, na comunidade da Junqueira, trabalha na Arquidiocese de Braga, colaborando nos cursilhos de cristandade e equipas da Nossa Senhora. Vamos ouvir o Padre Delfim. Muito boa tarde a todos. Então já ouviram falar muito durante todo o dia, agora mais um fretezito de me ouvirem a mim. Que seja para a nossa mortificação, porque a mortificação é realmente um dos 4 meios que São Luís de Montfort aponta para chegarmos, para atingirmos a sabedoria. Então, depois de termos ouvido falar da sabedoria ao Sr. Dom Rui esta manhã e do desejo desta sabedoria ao Padre Miguel, agora chegou a altura de eu falar um bocadinho da Virgem Maria, mulher sábia. Mulher sábia. O Sr. Dom Rui esta manhã dizia que Jesus é a sabedoria. A Virgem Maria é a criatura mais sábia. Criatura mais sábia porquê? Então, sendo ela a criatura mais sábia, não admira que São Luís Maria Grignion de Montfort, no cântico 90, podem encontrar este cântico nas obras completas, que foram editadas em português há alguns meses atrás, no cântico 90, ele dirige-se assim à Virgem Maria com estas palavras: Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável do Salvador, que tudo cante e anuncie as grandezas do vosso amor. Vós dais o ser ao vosso Mestre, vós dais o ser ao Criador. E continua ele: Eu vos saúdo, Maria, cheia de graça e de bondade, Virgem plenamente inundada de santidade, Virgem fiel, a vossa proteção assegura ao pecador serenidade. Bem, mas porquê é que São Luís de Montfort usa estes termos ou se dirige assim à Virgem Maria? Onde é que ele foi buscar estas ideias brilhantes? É que às vezes os santos têm ideias brilhantes, não é? Onde é que ele foi buscar isto? Bem, naturalmente ela é uma mulher sábia para admirar e imitar, partindo daquilo que nos é pintado na Sagrada Escritura. O evangelista São Lucas é conhecido como o pintor de Nossa Senhora, não porque ele tenha pintado algum quadro de Nossa Senhora, mas que nos apresenta o quadro mais completo da Virgem Maria. Então, no seu Evangelho, ele apresenta algumas pinceladas, digamos assim, da vida da Virgem Maria. Por exemplo, naquele episódio que é contado no capítulo 8º do Evangelho de São Lucas, quando chega a família de Jesus, vão dizer a Jesus: olha, está lá fora a tua família que te quer ver. E Jesus simplesmente disse: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha família, afinal? Percorrendo com olhares que estavam à sua volta, isto é, os seus ouvintes, dizia-lhes: aí está a minha mãe e meus irmãos. São os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ora, isto que São Lucas coloca aqui
é exatamente um grande louvor que Jesus faz à Virgem Maria, porque ela o viu e pôs em prática, não é? Continuando no mesmo evangelista, Lucas, agora vindo ao início do Evangelho, o que é que temos ali? Aquela grande saudação de Santa Isabel à Virgem Maria. Bendita és tu entre as mulheres, de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. E realmente, mais adiante, poucos versículos a seguir, ainda no capítulo 1 de São Lucas, vai ser a própria Virgem Maria a falar de si. A minha alma glorifica o Senhor, porque o Senhor olhou para a sua humilde serva. Temos então aqui motivos para dizer que Maria realmente é uma mulher sábia. Se Jesus Cristo é a sabedoria, ela que acolheu em si, como dizia Santo Agostinho, se engravidou pelos ouvidos, tendo acolhido a palavra de Deus, ela é a criatura mais sábia, no sentido que acolheu a sabedoria, o próprio Jesus Cristo. E estamos então aqui reunidos para falar destes temas entre cristãos, porque realmente queremos denominar-nos cristãos. Não somos marianos, não somos mariólatras. A Virgem Maria não é para nós um ídolo, uma deusa. O nosso culto é vivido dentro do culto cristão. Então, convém termos algumas pinceladas sobre aquilo que é o culto cristão na Igreja. Ou o que é que a doutrina da Igreja nos diz acerca do verdadeiro culto cristão. E para podermos então falar deste culto, precisamos de ter presente o que Jesus diz à samaritana naquele encontro que tem com ela junto ao poço, com o qual o Sr. Dom Rui esta manhã exemplificou a sua apresentação. Naquele encontro, Jesus Cristo, falando do verdadeiro culto, dizia: chega a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. São esses os verdadeiros adoradores que o Pai pretende. Deus é espírito, por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Ora, aqui temos o essencial do culto cristão. Esta resposta é clara, mas também é exigente, pois exige a verdade da pessoa que não pactua com o fingimento e que o mesmo Jesus irá condenar mais à frente, durante o Evangelho, quando fala dos fariseus hipócritas. Ao mesmo tempo, tendo presente esta afirmação, ele diz-nos que ele é o verdadeiro templo. Irá ele dizer mais à frente: destruí este templo e em 3 dias eu edificarei. Recordemos que esta resposta é dada à samaritana que lhe pergunta: onde é que nós devemos adorar a Deus? É na Samaria ou em Jerusalém? E Jesus diz: nem num lugar nem no outro. É no verdadeiro templo. E ele apresenta-se como verdadeiro templo. A sabedoria é o verdadeiro templo, então, onde devemos adorar. Ora, o culto cristão passa, então, necessariamente por Jesus. E este culto cristão abarca todo o nosso ser, toda a nossa pessoa, corpo e alma, toda a nossa vida, que somos chamados a entregar a Deus. A Deus que se revela em Jesus Cristo é devido o culto de adoração. Por isso, diz-nos São Paulo: vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja este o vosso culto espiritual. Ofereçais a vós mesmos. E continua: não vos acomodeis com a mentalidade deste mundo, pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Vejamos nisto que diz São Paulo, um bocado daquilo que dizia o Dom Rui esta manhã: a sabedoria, a perfeição, bom, a bondade, a beleza. Então São Paulo convida-nos a entregarmos a nós próprios para podermos discernir o que realmente é bom, para termos a sabedoria. A Virgem Maria, então, neste contexto do culto cristão, sendo nós cristãos, não sendo mariólatras, como é que se insere a Virgem Maria e a nossa devoção mariana neste contexto?
Esta devoção está inserida no único culto que realmente se pode chamar cristão, visto que tem em Cristo o seu centro. Por uma necessidade íntima, essa piedade, a piedade para com a Virgem Maria, reflete, na prática e no culto, o plano redentor. Ao lugar singular que Maria ocupou na história da salvação, corresponde também uma devoção particular. Palavras de São Paulo VI, na introdução ao documento Marial e os Cultos, documento pós-conciliar que baliza um bocado os critérios para o culto cristão, ou melhor, para o culto à Virgem Maria dentro do cristianismo. Portanto, ao lugar singular que ela ocupou na história da salvação, nenhuma outra teve dentro de si o Verbo de Deus, corresponde também um lugar particular na devoção que temos para com ela. Exaltada pelo Senhor, pela graça do Senhor, é com razão venerada com um culto especial, continua o Papa Paulo VI. Este culto, naturalmente, para com a Virgem Maria, difere essencialmente do culto que temos para com Deus Pai. Todo o culto, toda a adoração, todo o culto, para ser cristão, deve dirigir-se a quem? À Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, este culto que temos para com a Virgem Maria difere essencialmente. Na essência, o nosso culto a Deus é diferente do culto à Virgem Maria, porque ela não é deusa, é uma criatura. A criatura mais sábia. No entanto, este culto, que difere do culto que prestamos a Deus, favorece o culto a Deus. Favorece-o poderosamente, para que, honrando a Mãe, palavras do documento Lumen Gentium, Vaticano II, para que, honrando a Mãe, melhor se conheça, se ame e glorifique o Filho, e também melhor se cumpram os seus mandamentos. Maria, portanto, ao serviço do culto ao Filho. Melhor se conheça, glorifique o Filho e se cumpram os seus mandamentos. É então que podemos falar do culto à Virgem Maria dentro deste contexto. Segundo o que nos ensina então São Paulo VI, o culto para com a Virgem Maria pode assumir estas dimensões. Primeiro, piedade. Reconhecemos que ela é nossa mãe. Como dirá São Luís de Montfort, mãe da cabeça que é Cristo, é a mãe dos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Ela é mãe da cabeça, mãe dos membros que somos nós. A piedade é isto, reconhecer que ela é nossa mãe. Segundo, veneração. Veneramo-la porque percebemos a sua dignidade e o seu papel dentro da história da salvação. Terceiro ponto. Os cristãos, no culto, temos devoção à Virgem Maria. Quer dizer, confiamos-nos a ela. E disso é testemunha a primeira lápide que aparece no século III, no sul da Itália, com uma inscrição de uma oração que todos nós conhecemos: à vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Desde o início, a Igreja percebeu que se poderia confiar à Virgem Maria. Culto de devoção. Ora, sendo nós cristãos, no culto dos mistérios, ou melhor, na celebração daquele ciclo anual dos mistérios de Cristo, que vai desde o Advento até à sua ascensão aos céus, o ciclo do ano litúrgico, dentro deste ciclo, nós olhamos então e vemos que a Virgem Maria está indissoluvelmente unida à pessoa de Jesus. Mãe de Deus, em quem vemos exaltado, ou em quem vemos realmente cumprido aquilo que é o mais excelso fruto da redenção, em quem contemplamos então, qual imagem puríssima, o que, com alegria, nós desejamos ser: sábios. Nela se cumpre o que nós queremos ser: santos, sábios. Ora, no mesmo documento, falando do culto, o Papa São Paulo VI, querendo apontar, depois daqueles ventos turbulentos do concílio, apontar alguns critérios para o culto mariano, diz que é preciso que o culto tenha referimento a 3 coisas essenciais. Que seja um culto em referimento à Santíssima Trindade.
não podemos separar a Virgem Maria sem olhar a sua vida em relação com a Santíssima Trindade. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Templo do Espírito Santo. Rezará São Luís de Montfort. Sempre em relação com a Trindade. É preciso que o culto seja cristológico, em espírito e verdade. E ele é a verdade. Ele é o verdadeiro templo. E que seja um culto eclesial. Que não tiremos a Virgem Maria do contexto da Igreja. A este propósito, irá dizer Santo Agostinho, quem é que é maior? A Virgem Maria ou a Igreja? O que é que vos parece? A Igreja. Porque a Virgem Maria está neste contexto da Igreja que espera o Messias. Ela o apresenta, como a Igreja tem a missão de o apresentar. Assim a vemos também presente no livro do Apocalipse. A tal mulher que está para dar à luz, para apresentar Cristo à humanidade, que é o vitorioso. Portanto, Santo Agostinho irá dizer que realmente temos que ver a Virgem Maria dentro deste contexto, a Igreja, que espera a salvação. Além disso, neste sentido, o Papa diz que, ou dá-nos algumas orientações precisas para balizar o culto à Virgem Maria. E diz-nos ele, é preciso que tenha um cunho bíblico. O cunho bíblico da devoção mariana. Como cristãos, não nos baseamos em factos extraordinários, ocasionais. A base da nossa fé e, portanto, do nosso culto tem que ser sempre a Sagrada Escritura. Que seja em harmonia com a liturgia. Não vai a liturgia celebrar a Quaresma e o culto mariano celebrar a ressurreição, numa celebração paralela, digamos assim. Estou a exasperar um bocadinho os exemplos. Assim como, normalmente, por exemplo, o mês de maio é celebrado no tempo pascal. O culto à Virgem Maria, para exemplificar, assume aquele cunho pascal, da alegria, não é? Assim como no tempo de Advento, que vamos viver daqui a algum tempo, esperamos a vinda do Salvador, olhamos para a Virgem Maria, que espera o Salvador, e por aí diante. Em harmonia com a liturgia, que tenha naturalmente um caráter ecuménico e que tenha presentes as novas concepções antropológicas. O que dizemos hoje acerca da figura da mulher, por exemplo, na sociedade, não é o que se dizia há 1000 anos ou há 1500. O papel da mulher na sociedade é entendido hoje de uma maneira diferente. Portanto, na apresentação da Virgem Maria, diz-nos o Papa, precisamos ter presentes esses critérios. Bem, olhando então para o cunho bíblico, o que é que se diz da Virgem Maria na Sagrada Escritura? Qual é o retrato que aí é apresentado? Em primeiro lugar, ela é uma mulher que sabe ouvir. Mulher que sabe ouvir. Assim a vemos na sua casa em Nazaré. Escuta o anjo. Escutou os anseios do seu povo. Mulher dada à oração. Dialoga com o anjo. Tendo ouvido a saudação de Isabel, louva o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor. Fazei o que ele vos disser. Filho, não tem vinho. Pedidos, orações, diálogo que a Virgem Maria tem com Deus. Mulher de oração. Virgem Mãe, aquela dentro da qual só está Deus. A sua virgindade é isto. Um coração todo disponível para Deus. E mais nenhuma outra criatura. Não teve outros filhos. Virgem. Mãe. Aquela que apresenta, que dá a conhecer o Filho. Ela é a Virgem Mãe, ela é a Virgem oferente. Assim a vemos também durante o Evangelho, concretamente no episódio da apresentação ao templo, mas também aos pés da cruz. E o Concílio Vaticano II irá dizer exatamente, estando aos pés da cruz, ela ofereceu-se em comunhão com aquele que oferecia. Ofereceu-se e ofereceu Jesus ao Pai. Porque aquele que está ali na cruz é fruto dela. Oferente, oferece. Além disso, ela é uma mestra do compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Portanto, a devoção que nos é pedida, ou é imitação destas atitudes, sabe ouvir, mulher de oração, mulher que é Virgem Mãe,
mulher oferente e mulher que se compromete com Deus para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. E mesmo o Papa, no referido documento, aponta alguns aspectos erróneos, naturalmente, da Virgem Santa Maria. Não vale a pena agora referirmos. A Virgem Santíssima, portanto, predestinada para ser a Mãe de Deus e a sua mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor, generosa, cooperadora e escrava humilde, concebendo, gerando, alimentando Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, padecendo com ele, aos pés da cruz e durante a sua vida pública, cooperou de modo singular, com fé ardente, ou com a sua fé, ardente caridade, na obra do Salvador. Para quê? Para que é que ela cooperou? Continua o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium, documento sobre, fala da Virgem Maria da Igreja e da figura da Virgem Maria dentro da Igreja. Restaurar nas almas a vida sobrenatural. Cooperou para restaurar nas almas a vida sobrenatural. Por isso, ela é chamada com razão Nossa Mãe, na Ordem da Graça. Pois bem, temos então aqui o essencial daquilo que somos chamados a considerar na nossa devoção mariana e que não difere muito daquilo que São Luís de Montfort vai apontar, não difere em nada e por isso a sua doutrina é validada pela Igreja. Portanto, a espiritualidade de São Luís de Montfort tem presente este cunho bíblico, este papel da Virgem Maria na história da salvação, e ele chega então a apresentar-nos a Virgem Maria necessária na história da nossa salvação também. Mas antes, no número 14 da verdadeira devoção, São Luís de Montfort tem uma frase surpreendente, que já surpreendeu alguém, acho que está nesta sala, mas que eu vou repetir. Com toda a Igreja, confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo. Ou melhor, é nada. São Luís de Maria de Montfort diz que Maria é menor que um átomo, é nada. Mas continua. Em comparação com a majestade divina, visto que só Deus é aquele que é. É uma criatura, entre milhões de criaturas, mas teve um papel único. Mas não é divina. Daí ele dizer que é menos que um átomo, é um nada. Diante da grandeza, da sabedoria de Deus, não é? Como podemos então falar de consagração a Maria se ela é um átomo, menos que um átomo, é um nada? Como podemos falar da consagração a Maria? São Luís de Montfort tem cuidado de nos dizer que a perfeição da vida cristã consiste em quê? A nossa profissão consiste em sermos conformes, unidos e consagrados a Jesus Cristo. No número 120 da verdadeira devoção, é isso que ele escreve. A nossa profissão consiste em sermos conformes, consagrados a Jesus Cristo. A consagração perfeita, portanto, consiste em nos darmos totalmente a Cristo, para termos em nós a sabedoria. Pegando naquilo que o Padre Miguel dizia há um bocado, para atingirmos a sabedoria precisamos então de meios. E no Segredo Admirável, no Amor da Sabedoria Eterna, o livro clássico, base da espiritualidade monfortina, o Amor da Sabedoria Eterna, ele apresenta 4 meios para atingirmos a verdadeira sabedoria. Desejo ardente, do qual falava o Padre Miguel e falou o Padre Rui esta manhã. Desejo ardente. Oração contínua. Viver num clima de oração, respirando o ar de Deus. Mortificação universal, para fugir a todo o caminho do pecado. E o 4º meio, indispensável, a Virgem Maria, que aparece então nas últimas páginas do Amor da Sabedoria Eterna. O 4º meio, mas que mereceu depois os outros 2 livros,
o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e o outro, escrito noutro contexto, o Segredo de Maria. Então, este quarto meio necessário para adquirirmos a sabedoria é que ocupou grande parte da vida de Montfort e dos seus escritos. Uma primeira abordagem: se Maria é menos que um átomo, se Deus é aquele que é, se devemos desejar a sabedoria, como podemos falar de consagração a Maria se a nossa perfeição consiste em sermos consagrados a Jesus Cristo? A nossa perfeição consiste em ser consagrados a Cristo. Como podemos então falar da consagração a Maria? Antes de mais, uma primeira abordagem levar-nos a dizer que quando falamos de consagração a Nossa Senhora, a coisa não tem o mesmo valor que quando falamos de consagração a Deus. A consagração a Deus tem um valor, ou melhor, é usada num contexto muito próprio. Quando usado a Maria, o termo, digamos, é um bocadinho diferente. E São Luís de Maria Grignon de Montfort mesmo vai usar vários termos para falar desta verdadeira devoção à Virgem Maria que passa pela consagração. Entrega, dar-se, confiar-se, submeter-se-a. Vai usar várias formas para falar daquilo que ele chama consagração. E se vós olhardes para o texto da consagração, que vem nos últimos números do Amor da Sabedoria Eterna, o que é que lá vai aparecer? Consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria. Mas já lá iremos de novo a este texto, a esta questão da consagração a Maria. O que significa consagração? Olhando para a Sagrada Escritura, o que é que aí se diz sobre consagração? Antes de mais, o povo de Deus é consagrado a Deus. O povo de Israel é o povo consagrado. Assim nos é dito em Deuteronômio 7. Dando a aliança ao povo, o que é que Deus lhe diz? Se guardardes as minhas palavras, se as puserdes em prática, caminhardes em minha presença, sereis. Tu és um povo consagrado. Tu pertences-me. Aqui está o que significa consagrado. Pertencer a. O povo de Deus pertence a Deus na medida em que é fiel àqueles mandamentos que recebe. Povo escolhido, ao qual é dada a aliança no Sinai, tu és o meu povo. Um povo que me é consagrado. Vivendo, portanto, segundo determinados critérios, indicados por Deus, sabedoria, o povo pertence-lhe. Cristo é o verdadeiro consagrado. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo diz: tu não quiseste sacrifícios nem oblações, deste-me um corpo, e por isso aqui estou, faça-se a tua vontade. Cristo consagra toda a sua vida à vontade do Pai. Pertence-lhe. É totalmente divino. Entrega a sua vontade humana, entrega a Deus. Pai. Eu venho para fazer a vossa vontade. Rezará ele então. Suprime assim o primeiro culto para instaurar um segundo, em que consiste exatamente em fazer a vontade do Pai. E foi por essa vontade que nós fomos santificados. Pela oferta do corpo de Jesus sobre a cruz. Feita de uma vez para sempre, dirá a carta aos Hebreus. Por este gesto de entrega, fomos santificados. Se ele não se tivesse entregue, não teria operado a nossa salvação. Entregou o seu corpo, toda a sua existência. A Virgem Maria é consagrada. O povo é consagrado. Cristo é o consagrado. A Virgem Maria é consagrada a Deus. Enquanto membro do povo da aliança. Maria era judia, não é? É membro do povo. Ela é consagrada, pertence a Deus. Esperava o Messias. Quando o anjo vai ter com ela a Nazaré, não caiu assim do nada. Ela estava inserida numa história de um povo que esperava a libertação. Esperava o Messias. Enquanto membro do povo, ela pertence, é consagrada a Deus. Além disso, ela encontrou graça diante de Deus.
E assim lhe diz o anjo: encontraste graça diante de Deus, o Senhor está contigo. Enquanto serva do Senhor, ela é consagrada, entrega-se totalmente. Eis a serva do Senhor. Na sua oração, é isso que ela reza. Entrega-se, faz a oferta de si mesma. É a consagrada. Portanto, na Virgem Maria, tudo é relativo a Cristo e dependente dele. Reza então, ou diz-nos Papa São Paulo VI, na Marialis Cultus 25, abraçou de todo o coração o desígnio do Salvador e consagrou-se totalmente como escrava à pessoa e à obra do Filho. Palavras agora da Lumen Gentium. Consagrou-se totalmente. A quê? Para aquecer o seu coraçãozinho de mulher? Não. Para ficar a contemplar num mundo assim idílico a presença de Deus? Não. Consagrou-se para a pessoa e à obra do Filho, servindo o mistério da redenção. Entregou-se para servir à obra do próprio Filho, que é o Salvador. Abraçou de todo o coração aquela causa. E isto faz dela consagrada. Abraçou de todo o coração aquela causa. Maria, por isso, modelo, sobretudo do culto, que consiste em, aqui vou pegar nas palavras do Papa São Paulo VI, na Marialis Cultus, e isto é o que nos deve realmente levar a apreciar esta questão da consagração, porque é justificada aqui, entre aspas. Maria é modelo, sobretudo, do culto que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus. Doutrina antiga e perene esta, que se poderá entrever também se dermos ouvidos às palavras da própria Virgem, quando ela, antecipando as palavras de Jesus, que nós rezamos na oração dominical, faça-se a tua vontade, reza Jesus, não é? E ensinou-nos a rezar. Ela, antecipando essas palavras, diz a Deus: seja feita a tua vontade. Eis a serva, eis a escrava do Senhor. Ela é modelo, então, disto, de quem se entrega, de quem se consagra, de quem se entrega. Além disso, continuando, o povo de Deus, naturalmente, o batizado é consagrado. Cada um de nós é já consagrado a Deus. Pelo ato criador, Deus quis associar o homem à sua vida, a participar dos seus bens. A participação na sua vida divina é para todo o criado, toda a criatura. O batismo aparece como uma nova criação. E é isso que nós cantamos, o que rezamos na Vigília Pascal. Numa daquelas orações da Vigília Pascal, depois de se ter narrado a criação, logo a seguir à primeira leitura da Vigília Pascal, há uma oração que reza: foi uma obra maravilhosa aquela da criação, mas esta que estamos a viver agora, a ressurreição de Cristo, e portanto a nossa ressurreição, é a obra ainda maior. Portanto, a nova criação e a consagração por excelência do cristão é o batismo. Aproximai-vos dele, diz-nos então São Pedro na sua primeira carta. Aproximando-vos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, entrais na construção de um edifício espiritual, em função de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Entrando então na dinâmica do batismo, somos chamados a oferecer o tal sacrifício espiritual agradável. Lá voltamos então à questão da consagração. Bem, temos então aqui o essencial da consagração. Povo de Deus consagrado. A Virgem Maria é consagrada. Jesus Cristo é consagrado. E nós somos consagrados pelo batismo. Então, na escola francesa,
onde São Luís de Montfort bebeu, acolhendo os grandes da escola francesa do seu século, na cidade de Paris, ele teve como grande mestre um tal Ollier. E este teólogo, pensando na encarnação, fica surpreendido com a grandeza de Deus, um Deus tão grande. E tendo em conta esta grandeza, o tal teólogo Ollier diz: Jesus é o único adorador do Pai. Só Ele leva a cabo o verdadeiro culto em verdade. Nenhuma outra criatura. Jesus é o verdadeiro adorador. Porque nós todos somos criaturas. Portanto, a resposta do homem à grandeza de Deus deve ser de adoração. Um ato de consagração de si mesmos a Deus. Continua Ollier. Adoração, que consiste em consagração de nós próprios à vontade de Deus. Consagração. Como vedes, vamos adentrando naquilo que São Luís de Montfort vai dizer da consagração. Na sua carta Redentoris Mater, assinalando o ano mariano, São R. 1984, na Redentoris Mater, portanto, a Mãe do Redentor, no número 48, o santo que hoje celebramos, São João Paulo II, escreve o seguinte: é-me grato recordar, dentre as muitas testemunhas e mestres de tal espiritualidade, da consagração, a figura de São Luís Maria Grignon de Montfort, o qual propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como meio eficaz para viverem os compromissos batismais. Esta é a doutrina que São João Paulo II nos aponta. Consagração a Cristo pelas mãos de Maria para vivermos fielmente os compromissos batismais. A nossa pertença a Cristo pelo batismo. A nossa consagração que radicou no batismo. Portanto, esta é a herança espiritual que Montfort deixou à sua Igreja. Uma grande devoção mariana. Portanto, São Paulo II coloca em evidência o papel de Maria. No plano da salvação, coloca em evidência esta doutrina, tal como São Luís de Montfort a apresenta. Maria no plano da salvação. Voltamos aqui a citar algum documento do Vaticano II, que nunca é demais termos presente, bem balizado, como reger a nossa espiritualidade, como falava o Padre Miguel há um bocado, para não nos vivermos assim uma espiritualidade assim à la carte, cada um à sua maneira. Desde que se fala de espírito, dá a impressão que está tudo bem, não é? Na presença de Maria, ou melhor, a presença de Maria no plano da salvação é bem esclarecida pelo Concílio Vaticano II, quando diz, no número 52, querendo Deus, na sua infinita benignidade e sabedoria, levar a cabo a redenção do mundo, ao chegar à plenitude dos tempos, enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Assim se afirma no símbolo da fé, que nós rezamos sempre, e no Credo de Constantinopla, reza-se realmente: por amor de nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou no seio da Virgem Maria. Para a nossa salvação, encarnou em Maria. Maria que não foi usada por Deus como um instrumento, mas que com a sua liberdade e responsabilidade aderiu de todo o coração à palavra que lhe foi dita pelo mensageiro celeste, consagrando-se totalmente à obra e à missão do Filho. E aqui entra um dado novo. Maria não foi usada. Isso seria violação da parte de Deus em relação a Maria. Ela teve que responder livremente. Livre e responsavelmente. Liberdade para aceitar, sim ou não. E responsável, sabendo que aquilo que estava a dizer ia comprometer a sua vida. E de facto a veremos mais tarde, acompanhando Jesus na sua vida pública, preocupada com ele quando o perde em Belém, quando o perde em Jerusalém, ensinando a caminhar lá na sua casa em Nazaré,
acompanhando durante a vida pública quando estavam a dizer que ele estava fora de si, acompanhando na traição que os amigos lhe provocaram, acompanhando aos pés da cruz. Responsavelmente, ela ali estava. Livremente aceitou, responsavelmente ali está. Aqui, o que está em causa é então a liberdade. A liberdade de se dar a Deus ou não. Sabendo que não há maior glória do que servir o Criador de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas. Daí a questão da consagração como um ato livre de entrega, de doação para o serviço de Deus. Não existe serviço maior do que servir alguém de grande. Servir um carpinteiro lá da terra é uma coisa boa, não é? Mas se trabalharmos na corte, a servir a rainha é outro serviço, não é? Enche-nos de glória poder trabalhar na corte de Inglaterra ou de Espanha, não é? Trabalhar para um simples, é mais uma pessoa a trabalhar, não é? É mais um patrão que tenho, mas algum dia chegar a trabalhar no Palácio Real, o meu patrão é outra dignidade, humanamente falando, não é? Estamos a entender isto humanamente. Bem, servir a Deus é o bem maior que possamos desejar. Servir a Deus é o bem maior porque Ele é o nosso Senhor e nosso Criador. Servir a Deus é o bem maior. E foi isso que Maria fez. Num ato livre, aqui está em causa então a nossa liberdade. Quero ou não quero servir a Deus? O mesmo Concílio Vaticano II afirma que a mãe do Redentor foi a mais generosa, cooperadora na tal obra. Não admira por isso que São Luís de Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção número 1, logo no início, diga o seguinte: foi pela Santíssima Virgem que Cristo veio ao mundo. É pela Santíssima Virgem que Ele deve reinar no mundo. Foi por ela que Ele veio. Ela é o caminho seguro para que Ele reine. Portanto, esta cooperação da Virgem Maria não se reduziu ao momento da encarnação no passado. Ainda hoje, da nossa história atual, Maria tem um lugar de especial importância. E o Concílio Vaticano II, querendo falar da Virgem Maria, no seio da Igreja, na devoção do povo de Deus para com ela, o que é que vai dar um título ao capítulo 8º da Lumen Gentium, e o título é o seguinte: a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Cada título é um tratado, não é? Bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, ok? No mistério de Cristo e no mistério da Igreja. No mistério de Cristo, na sua encarnação, não é? Durante a vida de Jesus. E hoje no mistério da Igreja. É neste contexto do mistério da Igreja que nós estamos. Querendo dar, portanto, querendo tratar da figura de Maria, apresenta nestes dois polos: a relação com Cristo, a relação connosco. De facto, continua, depois de elevado ao céu, não abandonou esta missão salvadora. Não nos abandonou, continua. Mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Não olhamos para a Virgem Maria para obtermos uns favorzinhos de vez em quando. O que está em causa é a nossa salvação eterna. E é para isso que ela deve reinar em nós. Continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida com amor materno dos seus irmãos, ou melhor, dos irmãos do seu filho, que também são seus irmãos, não é? Que entre perigos e angústias caminham na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. Não nos abandonou. Com a sua multiforme intercessão, acompanha-nos para que cheguemos à pátria onde ela já reina. Quando aqui se diz multiforme intercessão, de que é que estamos a falar? Primeiro, a Igreja olha para ela como modelo, e quando temos diante de nós um grande modelo, já nos está a ajudar o modelo, não é? Além disso, como mãe, intercede. O que é que nós lhe pedimos quando rezamos a Ave Maria? Só fazemos um pedido, já repararam? Rezamos 50 Ave Marias seguidas, durante o terço, não é? E só fazemos um pedido a Nossa Senhora. Qual é o pedido? É isso que queremos.
a nossa salvação eterna. E ela roga por nós. É o modo dela interceder por nós. Depois estão factos extraordinários, ok? Que ela se manifesta em Fátima, ou em Lourdes, ou em Bané, ou em Guadalupe, ou lá onde for. Fatos extraordinários. Tudo bem. Mas não está aí a essência do nosso culto. Não está a essência da devoção mariana. A essência está no seu papel associado a Cristo. Para alcançar então a graça de Deus é necessário alcançar Maria, porque ela está ao serviço da salvação. E no número 3, do Segredo de Maria, o tal pequenino livro, que é uma espécie de uma carta circular que ele escreveu a uma senhora, possivelmente de Nantes, que ele conhecia pessoalmente, um pequenino livrinho, um pequeno opúsculo muito prático. No número 3 desse livro, ele diz então: cristão, imagem viva de Deus, resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, a vontade de Deus a teu respeito é que tornes santo. A tua vocação consiste em alcançares a santidade. Feita esta afirmação, esta é a tua vocação. Que meios é que tu vais usar para lá chegar? Pergunta ele a cada um de nós. Que meios é que tu vais usar? E diz ele: o meio fácil e por isso indispensável para chegar lá é Maria. Porque ela é que esteve mais perto de... E ele apresenta alguns motivos. Alcançou graça diante de Deus. Ave cheia de graça. Deu a vida ao autor da graça. A ela Deus concedeu graças especiais. A cuidar, a amamentar, ter leite para dar ao filho. Ensiná-lo a caminhar e a andar. Graças que Deus lhe deu, não é? Ela é a mãe da cabeça do corpo de Cristo, que é a Igreja. Ela é colaboradora do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou nela Maria, diz o anjo a José: não temas, porque o que está dentro dela é fruto do Espírito Santo. Ainda hoje colabora. Então, precisamos de Maria porque ela é um meio fácil para chegar a Jesus. Esta doutrina de Montfort pode ser entendida e confirmada pelos ensinamentos do Magistério e da Igreja, do Magistério da Igreja, quando no número 62 do Lumen Gentium afirma que, apesar de Cristo ser o único mediador entre Deus e os homens, único mediador, que fique bem claro, esta mediação de Jesus não tira eficácia, a mediação de Maria não tira eficácia ao único mediador, pois que a mediação única de Cristo não exclui outras mediações. Uma vez o céu abriu-se, Jesus encarnou, não é? O céu abriu-se de novo, digamos assim, para Cristo subir, não é? E Ele é o único mediador que faz aqui digamos assim, de transportador, desculpem o termo, entre o céu e a terra. Ele é o único mediador. Mas este único mediador não tira a eficácia a outras mediações. E se vocês forem ver, na nossa vida prática, todos nós somos mediadores para que outros atinjam ou não a salvação. O catequista que ensina a rezar e a levar as mãos para Deus. O pai que ensina a criança a rezar e a confiar em Deus. Enfim, o sacerdote que prega e que celebra os sacramentos. Todos nós temos a missão de ser mediadores. Ora, a Virgem Maria tem um papel especial dentro desta mediação. Porque foi a única que abraçou realmente de modo excepcional a causa da salvação. Portanto, o relacionamento pessoal com Maria é indispensável para uma vida plenamente cristã. Quando falamos da relação pessoal com Maria, falamos do culto que, como fiéis, lhe devemos prestar. Quanto a isso, o tal documento Marialis Cultus é bem claro. Diz ele que a verdadeira devoção, diz o Papa Francisco, o Papa Paulo VI, como irá dizer depois São Luís de Montfort, como tinha dito São Luís de Montfort, peço desculpa, a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, como a água de trovoada
Quando está a terra seca e chove, como tem chovido estes últimos dias, as primeiras chuvas não penetraram nada na terra. Foi uma chuva passageira, muito forte, mas não ficou nada na terra porque a terra não estava preparada para receber. A água não penetra. Assim, a verdadeira devoção não consiste em emoções estéreis e passageiras. E aqui podíamos dar muitos exemplos, mas não vamos, para não sermos mal interpretados. A verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da mão de Deus e nos incita a amar fielmente a nossa mãe e a imitar as suas virtudes. Na orientação, portanto, para o nosso culto, as palavras do Papa são claras. Uma verdadeira devoção não é uma emoção estéril, passageira, que não deixa marcas. Nasce da fé. Uma atitude fundamental que nos abre ao Criador, que nos abre a Deus, nos faz conhecer a grandeza da sua vontade e nos incita a imitar as virtudes da Virgem Maria. A sua fé, ardente caridade. Aqui está a verdadeira devoção, que então os cristãos são chamados a viver. O conhecimento da figura de Maria, baseado na sã doutrina da Igreja, repito, não andamos aqui como cristãos atrás de novidades a toda a hora. O que é que me diz hoje, o que é que vai dizer amanhã? Não é essencial. A sã doutrina está bem presente na Sagrada Escritura e nos documentos oficiais da Igreja, não é? Tendo por base, claro, a Sagrada Escritura, e nos documentos do Magistério, são por isso indispensáveis. Uma verdadeira devoção à Virgem Maria tem que partir dali. São Luís, no Segredo Admirável do Santo Rosário, insiste então, que é uma outra obra muito apreciável, em que ele faz realmente um bom comentário à oração do Pai Nosso, à oração da Ave Maria, ao valor da oração do texto e por aí diante. No Segredo Admirável do Santo Rosário, insiste então sobre a meditação, para adquirirmos conhecimento de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, da Virgem Maria, para podermos imitar as suas virtudes. A divina sabedoria, portanto, deve encontrar em nós o acolhimento para poder se tornar vida em nós. Acolhimento que passa por esta atitude de desejo, oração, clima de oração, de mortificação e a Virgem Maria em nós, para então vir então habitar em nós. A verdadeira devoção então comparada com uma árvore que deve ser tratada cuidadosamente para que possa dar frutos. E na última parte do Segredo Admirável de Maria, os últimos números daquele pequenino livrinho apresentam então de uma maneira especial, de uma maneira muito clara, esta questão da árvore. E para que uma árvore dê frutos, temos de ter cuidados. E diz ele, que cuidados devemos ter para ter uma verdadeira devoção à Virgem Maria? Diz ele, é preciso arrancar os cardos, os espinhos, para que a árvore cresça. Isto acontece através da mortificação de si mesmos. Porque a par das nossas boas vontades, também existem paixões desordenadas, impulsos desorganizados. É preciso arrancar esses cardos para crescermos para a sabedoria. Diz ele, atenção às lagartas. Ontem lá ouvia lá uma pessoa lá em casa dizer que andam lá uns bichos no quintal que mordem, comem as couves e as nabiças. As lagartas, não é? Atenção às lagartas, comem as folhas. O comodismo, o amor próprio, não te rales. Comodismo, faz o que te apetece, não te esforces. Atenção às lagartas, atenção às feras. Podem saltar a cerca e vir derrubar. Na minha terra, lá na Beira Alta, aqui há anos, e como acontece em algumas partes do país, no tempo das colheitas, as feras, sobretudo os porcos, vinham, os javalis, ou como é que chama isso, de destruir as culturas todas. Atenção às feras, o pecado que te tira a graça. Atenção à rega. É preciso regar a planta, senão ela seca, sabiam, não sabiam? Por isso é que estávamos tanto à espera da chuva. Atenção à rega. E como é que regas isso? A verdadeira devoção através da Sagrada Escritura, conhecendo as palavras da Virgem Maria. E é interessante
Que não se diz aqui, vais por aí à procura de fenómenos extraordinários e coisas especiais. Não, não é preciso isso. Está atento à Sagrada Escritura. E tens aí tudo. Esta ideia está também bem presente nas indicações dadas por São Paulo VI, quando diz que o culto à Beata Virgem Maria deve ser impregnado pelos grandes temas da mensagem cristã, para que os fiéis, ao venerarem aquela que é sede da sabedoria, do qual ouvimos falar tanto Montfort e já ouvimos nas meditações anteriores, para que os fiéis, ao venerarem aquela que é a sede da sabedoria, sejam também iluminados pela luz da palavra divina e levados a agir segundo os ditames da sabedoria encarnada. Ora, aqui está. Isto é do Papa São Paulo VI, número 30, Marial dos Cultos. Sede da sabedoria, título que ele dá à Virgem Maria, sejam iluminados pela palavra divina, levados a agir segundo os ditames de Jesus, sabedoria encarnada. Isto não difere em nada daquilo que nos pede São Luís Maria Grignon de Montfort. Paulo, está a acabar o tempo, não está? Eu vou ser obediente. Portanto, a consagração aparece neste contexto como a expressão máxima da devoção à Virgem Maria, segundo São Luís de Montfort. A expressão máxima do nosso amor à Virgem Maria para ser devotado a Jesus. Naturalmente, antes de São Luís de Montfort já existia esta consagração à Virgem Maria. Nas escolas espanholas do século XV e XVI falava-se desta consagração à Virgem Maria. O famoso padre de Los Rios, da ordem dos agostinianos, era um grande pregador. Assim na Sicília, os padres teatinos. Assim na Polónia, o padre Stanislau. Assim os padres jesuítas na Alemanha, com as congregações marianas. O cardeal de Bérulle, em França, no século XVI. Qual é o mérito de São Luís de Montfort ao apresentar realmente esta consagração? Ele coloca sobretudo o acento, a tónica, no batismo. Pelo batismo pertencemos já a Deus, na qualidade de escravos, diz ele, mas somos chamados a retificar a nossa identidade. Além disso, nem sempre mantemos esta fidelidade às promessas batismais. Por isso, a necessidade de recorrer ao auxílio de Maria. São João Paulo II afirma que a situação atual do mundo, com os seus problemas que têm como raiz a falta de compromissos com os valores do reino, tem a sua origem no esquecimento das promessas batismais. Somos, portanto, chamados a assumir que pertencemos a Deus. E São Luís Maria Grignon de Montfort não se dedicou a sua vida a escrever livros sobre Nossa Senhora. Dedicou a vida a pregar. E nas suas pregações, como sabemos, o que é que ele fazia? Convidava os cristãos a renovar o contrato de aliança. E no fim da missão popular que pregava, os presentes eram chamados a renovar a sua pertença a Cristo, pelo contrato de aliança que eles próprios deviam escrever normalmente, o que viria a dar a consagração. Portanto, ele, São Luís de Montfort, estava preocupado com a questão batismal, por isso a pregação e os sacramentos, por isso a renovação das promessas batismais. Diz-nos São Luís de Montfort, nós não nos pertencemos, somos escravos de Jesus. Diz ele que há 3 formas de escravidão. Há os escravos por natureza. Nenhum de nós se deu a si próprio, se fez a si próprio. Somos criaturas de Deus, não nos pertencemos. Por natureza somos todos escravos do Criador. Por obrigação. Algum que se quer rebelar contra Deus, o próprio demónio e os seus seguidores. Mas Deus diz, não, estás sob o meu controlo. Não és um Deus paralelo. És minha criatura. Portanto, os escravos por obrigação, o demónio e os seus seguidores. E depois os escravos por amor. Aqueles que, querendo servir a Deus e à sua causa, querem caminhar rumo à santidade. E no número 120, para terminar, no número 120 do Tratado da Verdadeira Devoção, aparece então a denominação que São Luís de Montfort dá a esta devoção. Consagração de si a Jesus Cristo pelas mãos de Maria.
um nome desta devoção. Consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Consagração a Maria. Renovação das promessas batismais. 3 títulos para dizer a mesma coisa. A um certo momento ele irá dizer: podemos dizer consagração a Maria, mas para que não haja motivos para nos acusar de ser heréticos, digamos consagração, diz ele, eu que mais me agrada, consagração de si mesmo a Jesus pelas mãos de Maria. Sabendo que ela, o que recebe, o dá. Como diz São Luís de Maria Grignion de Montfort, quando tu dizes Deus, quando tu dizes Maria, ela diz. Quando tu dizes Maria, ela diz Deus. Ela é o eco de Deus. E a consagração aparece com aquele famoso exemplo daquela maçã bichosa. A maçã tem bicho, como é que eu vou dar ao rei? A nossa vida é, somos tão fracos, como é que nos vamos apresentar diante do santo? Recorremos à proteção de Maria, que ela nos ajuda a purificar, a limpar a maçã, os bichos, a coloca numa bandeja de prata para então apresentar a Deus. Este é o caminho da consagração, que então somos chamados a viver. Naturalmente não vamos continuar com este tema, por falta de tempo, mas pronto, acho que ficamos com uma ideia daquilo que São Luís de Maria Grignion de Montfort e como podemos viver esta consagração atualmente, apoiados na Sagrada Escritura, nos documentos oficiais da Igreja e no exemplo de tantos santos. Obrigado pela paciência. Apesar de estarmos em cima da hora, alguma pergunta ao Padre Delfim? Eu gostava de fazer. Queria perguntar se a Virgem Maria, logo de início, desde a anunciação do anjo e todo aquele processo na apresentação, na perda do menino, todos aqueles mistérios, se ela entendeu logo, foi-lhe dada essa graça, ou se foi, o Senhor se foi revelando para ela aos poucos, que ela foi percebendo. Ela avançou na sua peregrinação da fé. Por isso nós olhamos para ela como modelo de fé. Não conhecia tudo desde o início. Ela não era omnisciente, isto é, não conhecia todos os planos de Deus. Ela foi-se apercebendo, foi vivendo com dificuldade. Ela não tinha o conhecimento do que iria acontecer a seguir. Mas, diz o Concílio Vaticano II, ela avançou na sua peregrinação de fé. À medida que foi vendo os acontecimentos, sentiu dor, como a mãe que perdeu o filho, que vê o filho na cruz, sentiu dor, mas sabia que Deus é fiel e que a vitória está do lado de Deus. Certamente não desesperou aos pés da cruz, mas confiou em Deus. Não, como qualquer mãe não ficou contente, não é? Mas sabia que Deus era o vencedor e não ia falhar. Agora, que ela conhecesse tudo, claro que não, que ela era uma criatura. Uma última. Neste livrinho que diz O Segredo de Maria, foi-me oferecido ali pelo Sr. Padre Delfim, e tenho aqui uma dúvida, e eu sempre ouvi dizer que quando se tem uma dúvida, se não se tira, fica-se com duas. E eu ouvi se tiro. E aqui no capítulo 1, no ponto 18, e passo a citar, diz assim: ó alma querida, quão grande diferença há entre a alma formada e Jesus Cristo. E mais abaixo diz assim: quantas manchas, quantos defeitos, quantas trevas, quantas ilusões, quanto de natural, quanto de humano há na primeira alma. E como a segunda é pura, divina e semelhante a Jesus Cristo. E a minha dúvida é as duas almas que me aparecem aqui. Fala da alma que prescinde do exemplo de Maria e da alma que recorre ao exemplo de Maria, é isso? A tal alma formada na escola de Jesus Cristo e a alma que é formada por Maria. Entendamos essa passagem de São Luís de Montfort, não no sentido de dizer que os que pertencem a Maria são mais santos do que os outros. Entenda-se que, olhando para a figura de Maria, mulher virtuosa, de fé,
imitando as tais suas virtudes, é mais acessível, entre aspas. A vida de Maria, porque criatura como nós, é mais acessível. Não, espero não cometer nenhum erro teológico, mas estou a desmontar um bocadinho a coisa para o esclarecer, é que, olhando para aquela figura de Maria que aderiu, é mais fácil segui-la do que olhar para a grande santidade de um Deus. Espero que me entenda, não, e teologicamente, se houver aqui algum teólogo que não seja apedrejado a seguir, mas pronto, olhando para a figura de Maria, a tal alma tem mais facilidade de caminhar para a perfeição, no sentido que ela é uma criatura. Agora, é verdade que Jesus é verdadeiro homem, não tenhamos dúvidas que Jesus assumiu a natureza humana. Assumiu a natureza humana e, portanto, também devemos imitar a sua atitude. E a Virgem Maria imitou a atitude de Maria, como dizia há um bocado. Faça-se a tua vontade. E a atitude de Jesus na cruz é a atitude de Maria na Anunciação. Faça-se a tua vontade. Portanto, somos chamados a imitar as atitudes de Jesus. A tal molde de que falava o Padre Miguel há um bocado ajuda-nos um bocado. O tal molde, com docilidade entramos na forma e saímos perfeitos. Bem, depois do dia 2, que ouvimos aqui tanta coisa boa, bela, verdadeira, una, não é? Vemos que esta devoção é verdadeiramente cristocêntrica. Vamos preparar-nos para a adoração, está bem? Até já.